meus queridos alunos do Tô em Casa no Enem! Meu nome é Leonardo Henrique, eu sou professor mestre em filosofia e hoje nós vamos continuar nossas aulas sobre filosofia e os principais temas e as questões que caíram no Enem. Para hoje eu trouxe duas questões da prova de 2018 e 2019, provas fresquinhas aí para vocês, né? A prova azul do Enem, e nós vamos então resolver essas questões. Vamos lá para a primeira questão. A primeira questão que nós temos é do Enem 2018, questão 79, tá? Vamos lá, eu vou ler aqui, é uma frase bem curtinha, que é bastante interessante. A quem não basta pouco, nada basta. Essa é uma frase de um filósofo do período helenístico, chamado Epicuro. Então nós temos aqui um livro do Epicuro, uma frase do Epicuro que está aí os pensadores, é um livro que traz aí vários pensadores filosóficos. Então, vamos ler a questão como sempre e vou tentar explicar e nós vamos tentar resolver a questão logo depois. Então, vamos ler aqui. Remanescente do período helenístico. Quem que é remanescente do período helenístico? O Epicuro. A máxima representada valoriza a seguinte virtude. Então, temos o Epicuro, isso aqui estamos fazendo uma interpretação, ele é remanescente do período helenístico, que é um período da filosofia, e ele fala que a máxima representa qual seguinte virtude. Então, nós temos aqui várias virtudes. Letra A, esperança, tida como confiar no porvir. Justiça, letra B, né? Justiça, interpretada como retidão de caráter. C, temperança, marcada pelo domínio da vontade. Letra D, coragem, definida como fortitude na dificuldade. Prudência, caracterizada pelo correto uso da razão. Beleza, né? Então vamos lá, meus queridos, vamos falar um pouco mais sobre esse período. Então, para resolver essa questão, você tem que ver aí, interpretar o texto, né? Nós temos aí a quem não basta pouco, nada basta. Tá falando aí para você se saciar com poucas coisas, né? Quem não se sacia com poucas coisas, não se sacia com nada. E tá falando que é do período helenístico. Eu vou explicar um pouco o período helenístico para vocês, tá? O período helenístico é um período da filosofia. Ele vem logo após o período sistemático, que foi um período que o Aristóteles fez, que ele sistematizou o conhecimento. O Aristóteles foi professor de um cara muito importante na história da humanidade, que é o Alexandre o Grande, vulgo Xandão. O Xandão, ele é o helenismo. Alexandre o Grande é o helenismo. O helenismo começa com Alexandre o Grande, com as conquistas de Alexandre o Grande, e termina com a morte de Alexandre o Grande. Então, para você entender o helenismo, você tem que entender que é o Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande foi ensinado por um grande filósofo. Ele, durante quase sua vida toda, ele foi ensinado por Aristóteles. Seu pai, Filipe da Macedônia, rei da Macedônia, chamou o Aristóteles para dar aula para o Alexandre, e ele deu aula durante muitos anos, formou o Alexandre, isso chamava-se tutor antigamente. Então ele foi tutor do Alexandre. O Aristóteles falava que o sentido da vida é ser feliz. Você tem que alcançar a felicidade. Todos os seres humanos querem ser felizes. O período helenístico é marcado por essa influência de Aristóteles, por uma busca pela felicidade. Como alcançar essa felicidade, tá? Então ele está falando um pouco sobre felicidade, como alcançar essa felicidade. A quem não basta pouco, nada basta, porque é uma questão de felicidade, de saciar as questões. Então o período helenístico é conhecido por essa razão. Também o período helenístico é conhecido pela cultura cosmopolita. A polis, que era aquela questão que nós vimos antigamente, que os filósofos iam lá para a praça pública para discutir as questões relacionadas a políticas e à organização da cidade.
vai entrar em declínio, porque a partir de agora, quem manda é Alexandre o Grande. Então Alexandre o Grande domina e começa a cultura cosmopolita, ele vai dominar quase todo o mundo conhecido na época. A primeira ideia de império é do Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande vai dominar o Egito, vai virar faraó do Egito, ele vai unir as culturas ocidentais e orientais. Então o helenismo é uma fusão da cultura oriental com a cultura ocidental, e ele vai montar várias bibliotecas, que são conhecidas como as bibliotecas de Alexandria. Inclusive, nós temos a grande biblioteca de Alexandria no Egito, que ele vai formar, vai ser uma das maiores bibliotecas, que vai pegar fogo e que muito do conhecimento da humanidade vai se perder, né, com a queima da biblioteca de Alexandria. Então nós temos aí o Alexandre o Grande. Então a maioria das escolas do período helenístico buscam a felicidade. O Epicuro é esse. O Epicuro falava que para você alcançar a felicidade, você tem que, é através dos prazeres. Você tem que saciar os seus prazeres, mas aos pouco, né? Tipo assim, como se fosse um tempero. Não pode ser de mais e nem de menos. Você não pode pôr sal demais na cozinha, na comida, ou sal de menos. Tem que ser na medida, tá? Então ele falava que para você ser feliz é alcançando os prazeres na medida, né? Porque senão você vai ficar escravo dos prazeres, tá? Então o epicurismo é isso, a felicidade se encontra através dos prazeres na medida. Nós temos outras escolas, como o hedonismo também. O hedonismo falava que você, para alcançar a felicidade, é o contrário do Epicuro. Você precisava de muito, saciar os prazeres imediatos do corpo e como isso acontecia? Se você fosse comer, você tinha que comer um banquete. Se você fosse ter, você tinha que ter as melhores coisas, você tinha que ter muito. Muitos filósofos e sociólogos falam que a nossa sociedade atual é hedonista. Porque se você acredita que ser rico vai te fazer ser feliz, você é hedonista. Porque o hedonismo é isso. O rico, ele consegue saciar os seus prazeres na hora que ele quiser. Ele compra o carro que ele quiser. Ele podia comprar um Fusca, mas ele compra uma Ferrari. Ele pode comprar picanha, ele pode comprar o que ele quiser. Ele pode viajar, pode comprar tudo. Saciar imediatamente. Isso é o hedonismo. Ele fala que você alcança a felicidade saciando os seus prazeres. Se você acha que ser rico vai te trazer felicidade, você é hedonista. Não estou aqui para falar que qual que é errado, qual que é certo. São pensamentos. Já o Epicuro já é uma vida mais tranquila. Então você tem que se saciar com poucas coisas, né? Tem prazer também, você saciar os seus prazeres, mas na medida, no tempero, né? Esse é o Epicuro. Nós temos já um outro muito conhecido que é o Diógenes, que é uma escola helenística também que falava que você não precisa de nada. É o cinismo que chama. Cínico. Cínico significa vida de cão. O Diógenes vivia pelado dentro de um barril em Sinop. Foi ele que influenciou o Bolanos a criar o Chaves. Realmente existia um filósofo que vivia dentro de um barril pelado e tal. O Diógenes falava que você não precisa de nada para ser feliz, pelo contrário, você só precisa de você mesmo para ser feliz. Né? Então você tinha que ser... Como você fazia isso? Através da indiferença. Né? Você ser indiferente às coisas. O Diógenes ficou muito conhecido. Ele é praticamente um dos primeiros hippies da história. Quem era muito fã do Diógenes era o Alexandre o Grande. Existe uma história de que o Alexandre o Grande foi em Sinop, chegou lá e falou assim: Diógenes, eu sou seu fã, Diógenes. Porque o Diógenes ele era um filósofo muito conhecido, né? O cínico. E ele falou assim: Diógenes, me fala tudo que você quiser que eu vou te dar. Se você quiser o Egito, se você quiser Atenas, você pode falar que eu vou te dar. O Diógenes estava lá, pelado, tomando sol. Aí disse que o Diógenes chegou e falou assim: então, Alexandre, sai da frente do meu sol. Você está tampando meu sol. O Alexandre poderia ter ficado muito chateado com isso, poderia até mandar matar o Diógenes. Mas pelo contrário, Alexandre foi lá, o que ele fez? Ele foi lá e disse a seguinte frase: se eu não fosse Alexandre o Grande, eu queria ser Diógenes, porque só Diógenes é livre. Então,
Esses são filósofos do período helenístico. Temos também os céticos, que acreditam que não existe resposta e nenhuma receita para a felicidade. E temos várias outras questões. Aqui nós estamos falando do Epicuro, que, como eu falei para vocês, é um filósofo helenístico que fala que o quê? Ele fala que a gente, para encontrar a felicidade, você precisa encontrar a felicidade através dos prazeres, mas dos prazeres na medida. Né? Não foi isso que eu falei? Na medida. Então, qual seria a resposta mais certa aqui? Vamos lá? A questão certa seria a, B, a C, a D ou a E? A resposta certa seria a letra C. Né? Temperança. Temperança, porque ele falava que é o seguinte, para você ser feliz, você tem que ser no meio termo, você tem que ser temperado, né? Na medida. Você tem que controlar a sua vontade, porque senão você pode querer mais, mas é na medida. Você só vai alcançar a felicidade através disso. Lembrando que é uma virtude, né? A temperança. A temperança é uma virtude. Por exemplo, ser coragem. Coragem é uma virtude. Mas se ela não for temperada, você vai ficar irracional. Você ser corajoso demais, vai pular de bungee jump com fio dental. É ser corajoso demais, é ser irracional. E se você tiver coragem de menos, você vira um covarde. Então a coragem ela é boa, mas ela tem que ser na temperança, né? No meio termo, na medida. Então isso aí foi a resposta do Epicuro. A temperança é a virtude marcada pelo domínio da vontade. Beleza aí para vocês? Então, foi essa a questão. Vamos para a próxima questão do Enem que nós temos aqui para vocês. A próxima questão é de 2019. É uma questão bem fresca, né, que vai falar sobre um tema muito famoso dentro da filosofia. Agora a gente já vai dar um salto e vamos lá para a filosofia moderna, praticamente século XVIII. Vamos lá então. Essa questão tem dois textos, então vou ler o primeiro. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiasse a burguesia incipiente. Então essa foi o primeiro texto do Anderson, né? Falando sobre o mercantilismo. Está falando aqui como as questões do mercantilismo ajudaram o Estado a se fortalecer e também ajudou a burguesia. O segundo texto já é de um filósofo muito famoso, pai do liberalismo, né? As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Essa frase é do Sir Adam Smith, né? As Riquezas das Nações, é um livro muito famoso dentro da filosofia e começa aí o que nós chamamos de liberalismo econômico. O liberalismo, tá? Então, olha só. Ainda continuando a questão, eles ainda explicam, olha que questão fácil. Entre os séculos XVI até o século XIX, diferentes concepções sobre a relação entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções associadas a cada um dos textos confrontam respectivamente na oposição entre as práticas de... Olha só, cara, que lindo isso. Explicou a questão já. Né? Nós estamos falando de questões do Estado, do século XVI até o século XIX. Então, vamos lá. As questões que nós temos aqui. A valorização do pacto, a questão letra A. Vamos ler o enunciado, tentar resolver, e eu vou tentar explicar um pouco também, antes de resolver a questão. Valorização do pacto colonial, combate à livre iniciativa? Os textos falam isso? Interpreta. Defesa dos monopólios régios, apoio livre à concorrência? Formação do sistema metropolitano, crítica à livre navegação, que é a letra C. Letra D, abandono, acumulação metalista e estímulo ao livre comércio. Bora lá então
tentar resolver essa questão. Então nós temos dois textos aí de novo aí na tela para vocês. O primeiro texto fala aí de novo, né, a centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiasse a burguesia incipiente. O segundo texto, a interferência da legislação e das práticas exclusivistas restringe a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Novamente, falando para vocês, é um texto de interpretação de texto, mesmo que vocês nunca tenham visto o liberalismo econômico, tem dois textos, você interpreta, você responde. Mas eu vou falar sobre o que é o liberalismo econômico. O liberalismo é uma corrente filosófica que começou ali, que tem ideais pautados na Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, que tem também, o que eles colocam? Eles querem a mínima intervenção do Estado nas questões econômicas, né? Eles criticavam muito o mercantilismo, que era uma forma econômica que existia anterior ao capitalismo. Então, que era o que eu falei para vocês aqui, o mercantilismo engrandeceu os estados, né? Então, o mercantilismo, então, engrandeceu os estados. Eles criticam, então, essa intervenção do Estado nas questões políticas. Eles valorizam a individualidade e a liberdade. Eles falam que o liberalismo econômico, as empresas e os indivíduos é que devem respaldar e organizar as questões econômicas de uma sociedade. Então, o liberalismo econômico tem muito a ver com o individualismo, tá? Com a questão da liberdade individual. Nós temos vários filósofos liberais, tá? Nós temos o Smith, nós temos o Locke, nós temos o Montesquieu, cada um tem uma ideia. Por exemplo, já o Montesquieu acredita que o liberalismo, essa liberdade se dá na participação política, no voto, né? Então, o liberalismo econômico, ele é muito complexo, vale a pena você ler. Vale a pena você ler também o que é o neoliberalismo, que tem várias críticas sobre o neoliberalismo, que também tem essa influência do liberalismo econômico. Vamos resolver então aqui a questão, né? A questão são A, B, C, D e E. Vamos ver aqui, ó, a valorização do pacto colonial, defesa do monopólio rege, apoio à livre concorrência. Letra C, formação do sistema metropolitano, crítica à livre navegação. Letra D, abandono da acumulação metalista e estímulo ao livre comércio. E letra E, eliminação das tarifas alfandegárias e incentivo ao livre campismo. Meus queridos, a resposta certa é a letra B. Vamos lá voltar. Por que a letra B, professor? A defesa, eles defendiam muito essa questão da livre concorrência, em que o Estado não deve interferir nas questões comerciais. Basicamente, esse é um lema do liberalismo econômico, né? A não interferência do Estado e esse apoio à livre concorrência, tá? Lembrando que antigamente não existia isso era muito fechado. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Nessa aula eu trabalhei questões voltadas ao helenismo e ao liberalismo econômico, mais propriamente dito, que se encontra na filosofia moderna. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí bastante e nós vamos trabalhar bastante aula com vocês. Agradeço a todos que estão presentes no Todo Enem em Casa, abraço a todos, vamos filosofar!